Nas últimas décadas, as humanidades estiveram sujeitas a uma série de transformações ligadas a um anseio de inclusão e ao reconhecimento de sua função ética de promover a convivência entre diferentes grupos humanos e não humanos. Muitos nomes são dados a essas discussões, que passam por uma crítica da associação moderna entre a ideia de história e a ideia de humanidade, que, por sua vez, há mais de século, informa modos excludentes de relação com o passado. Para a história, assim como para outros campos do conhecimento, as crises recentes escancaram o drama em que vivemos. Deixar falar e ouvir vozes diferentes daquela do sujeito universal produtor de conhecimento tornou-se mais do que um imperativo ético. Tornou-se uma necessidade incontornável para a preservação da espécie humana. No Brasil, o pensamento indígena desponta como um manancial de ideias para adiar o fim do mundo. O que a historiografia pode aprender com o pensamento indígena? É possível pensar em uma historiografia menos antropocentrada? Menos excludente? Na tentativa de responder essas e outras questões, o Laboratório de Estudos de Teoria da História e História da Historiografia, o LETS, e o Núcleo Interdisciplinar de Estudos Teóricos, o NIET, em parceria com o portal HH Magazine, apresentam essa série, cujo objetivo é reunir especialistas da área, do Brasil... Ô cachorrinho, poxa... cujo objetivo é reunir especialistas da área, do Brasil e do exterior, para tratar de aspectos específicos relacionados à atual pandemia, a partir do ponto de vista próprio da teoria e história da historiografia. Hoje, o professor Breno Mendes entrevista a professora Ana Carolina Barbosa Pereira sobre crise e crítica xamânica. Ei, não esquece de dar um like aqui embaixo. Vai, eu tô esperando. Brigadão, a gente agradece muito. Bom, vamos dar início, então, a mais um episódio da série Crise e Historicidade. Nós temos o prazer de receber a professora Ana Carolina Barbosa Pereira. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, professora. É um prazer contar com a sua presença. E eu já queria dar início à primeira pergunta da nossa entrevista. Nessa primeira pergunta, eu quero fazer referência ao seu livro Na Transversal do Tempo, no qual você realizou uma análise crítica sobre a dualidade entre natureza e cultura, constituindo uma das bases da filosofia da história no mundo ocidental. Na sua perspectiva, professora, a crise contemporânea poderia nos conduzir a uma reavaliação sobre a relação entre essas duas categorias, natureza e cultura, nas reflexões mais filosóficas sobre a história? Primeiro, eu quero agradecer convite do Breno para poder participar desse bate-papo aqui e tentar responder aí sua questão, né, que não é assim uma questão muito simples, mas enfim, eu vou tentar aqui compartilhar algumas coisas que eu venho pensando. Eu primeiro diria que eu acho que isso já vem acontecendo, talvez assim mais diretamente ou mais visivelmente no campo da antropologia, especialmente no que se concebe como uma antropologia reversa na linguagem do Roy Wagner, ou uma antropologia simétrica na linguagem do Bruno Latour, que é uma maneira de criticar as próprias bases, né, epistemológicas da disciplina e a própria trajetória disciplinar também, que tem aí um pecado original, que é o evolucionismo. E eu penso que na história a gente tem seguido um caminho semelhante. Eu particularmente aposto muito na ideia da história indisciplinada, lembrando aí o título de uma coletânea de artigos muito boa, de publicação recente. Então eu penso que isso em alguma medida já vem acontecendo, ou tem abertura para que essa reflexão ganhe mais corpo, né? Agora, quando eu penso assim, diretamente vinculado à crise contemporânea, como você pontuou, Breno, aí eu fico pensando muito no modo como todas essas crises que a gente tem experimentado contemporaneamente, uma crise política, uma crise econômica, bom, a crise sanitária com a pandemia, mas também uma crise da legitimidade do conhecimento científico, eu tenho sempre a impressão que essas crises convergem para um mesmo ponto
ponto, que é o da transformação, ou essa grande transformação que a tecnologia das mídias digitais tem provocado. Então, eu tenho pensado essa grande transformação como um cenário mais propício para se repensar essa distinção entre natureza e cultura, justamente por ser um campo onde a gente pisa o solo do pensamento automatizado, né, da ação de social bots, enfim, de atores não humanos, né, na arena política, na arena do cotidiano, da hiperconectividade, né? São atores não humanos, ora invisíveis, ora nem tanto, mas de todo modo são atores não humanos que aprendem conosco, né? Então, imagino que esse é um terreno bastante propício para se pensar ou repensar essa relação entre natureza e cultura quando a gente está se dedicando a reflexões, como você disse aí, mais filosóficas sobre a história. Isso é uma coisa. Por outro lado, também, eu penso que a crise pode nos levar para um caminho oposto. Ou seja, em vez de levar uma reavaliação dessa diferença entre natureza e cultura, pensando especialmente aí na crise da legitimidade do conhecimento científico, existe também uma possibilidade de revitalização dessa diferença, né, dessa distinção entre natureza e cultura, retomando, por exemplo, a tradição do pensamento iluminista ou da filosofia iluminista, que é algo que eu já vejo acontecendo no nosso campo, né, da história, especificamente da teoria da história, ou em campos ou áreas próximas, vizinhas. Eu me lembro, por exemplo, que antes do dicionário Oxford declarar pós-verdade, né, a palavra do ano, em 2016, na publicação do livro do Ralph Keyes, ele atribui o declínio da ética e o crescimento da tendência à mentira e à enganação às tendências pós-modernas. Ele cria uma filiação entre pós-verdade e pós-modernidade e traça ali um caminho possível de retomada dessa tradição iluminista como uma resposta a essa crise da verdade, uma resposta à crise da ética, né, dos valores éticos. Então, esse contexto de múltiplas crises, né, isso também pode nos conduzir a uma revitalização dessa diferença. Então, eu vejo que nós temos aí experimentado um terreno, um momento propício para ambas as coisas, né? Tanto para a crítica ou revisão dessa oposição, quanto uma tendência também à revitalização. Os biólogos achavam que a floresta era um fenômeno natural e os índios e os seringueiros diziam, não, a floresta nós cultivamos a floresta. A floresta é um jardim que a gente cultiva. A floresta não é a pré-história. A floresta é agora. A floresta é alguma coisa dinâmica, que vive. Diferente daquela ideia do século XIX, do Darwin e de todos os outros naturalistas, de que a floresta era uma espécie assim de jardim do Éden que Deus esqueceu aqui na Terra, no último assalto. Não, a floresta é uma coisa produzida por pássaros, primatas, gente, vento, chuva, são produtores de floresta. De fato, professora, o futuro é incerto, né? Sabemos apenas que ele vai ser diferente dos caminhos que a gente já trilhou até o momento. Alguém disse em algum lugar, numa reflexão sobre esse nosso contexto da crise atual, que em breve tudo vai voltar a ser como nunca foi antes. Eu acho que na sua resposta você explorou bem. As possibilidades estão abertas, né? Que existem diversos caminhos possíveis para o enfrentamento da crise. Isso me leva a uma segunda pergunta. Nas suas pesquisas, você tem explorado de forma muito fecunda, muito produtiva, o diálogo entre a teoria da história e a antropologia, com uma ênfase especial no problema do tempo. Se nós considerarmos que o conceito de crise expressa uma forma particular de experiência do tempo, na sua perspectiva, de que modo a teoria dos fractais ou as cosmologias não ocidentais poderiam contribuir para a compreensão da experiência do tempo no atual contexto de crise da pandemia do coronavírus? O bom das perguntas do Breno é que são todas assim bem simples, né, e fáceis da gente encontrar assim, uma resposta rápida, tranquila. Olha, Breno, eu acho que em primeiro lugar, assim, tentando dialogar mais diretamente com a crítica xamânica do Davi Kopenawa, né, a economia política da natureza, que ele faz em A Queda do Céu, que é um livro que tem sido assim meu grande companheiro durante esse período, né, de isolamento social, de quarentena sem prazo, né?
a leitura desse livro, o diálogo com Davi Copenau, é, em primeiro lugar, uma oportunidade para a gente se reconectar com a nossa própria história. Eu digo isso porque a história da invasão, da conquista, da colonização das Américas, né, é uma história de genocídio por epidemias. E essa é uma história que é nossa, né? Ou seja, são experiências históricas traumáticas fundantes das trajetórias dos países da América Latina como um todo. Em contrapartida, isso não faz parte nem do nosso imaginário social, nem da nossa memória histórica. Então, eu penso que esse diálogo com a cosmologia Yanomami, e mais especificamente, né, com a crítica xamânica que o Davi Copenau faz à economia política da natureza, nos oferece aí um caminho muito rico, não só de conhecimento da nossa própria história, né, mas também o que a gente poderia pensar aí como o nosso passado e o nosso presente epidêmico, pandêmico, porque a leitura que A Queda do Céu nos proporciona também possibilita que a gente dê sentido e compreenda, entenda a pandemia como um fenômeno mais amplo. Em que sentido? Né? E aí eu me lembro do Viveiros de Castro se referir às cosmologias ameríndias como cosmologias muito ricas e cheias de narrativas apocalípticas. A Queda do Céu é uma narrativa apocalíptica, mas é não só uma narrativa de um apocalipse que já aconteceu, mas de um apocalipse que pode se repetir e, sobretudo, de um apocalipse que já está em curso. Quando entrei no processo de quarentena, como todo mundo, assim, né, chegando em casa ou recebendo as compras de supermercado em casa, que é o meu caso, que eu não tenho saído para fazer compra de mercado, eu peço aqui na rua de casa, tem 2 mercadinhos que fazem entrega. Enfim, desde a primeira semana que isso aconteceu, eu tive que passar por esse processo, né, de fazer asepsia da mercadoria. Eu imediatamente, foi esse o primeiro estalo, assim, de voltar ao livro do Davi Copenau, porque eu imediatamente me lembrei dele contando a experiência dos avós, que eram muito desconfiados com as mercadorias do branco, né, dos brancos. Inclusive, ele o tempo todo se refere como sendo o povo da mercadoria. E os avós do Davi Copenau temiam as mercadorias porque elas traziam a doença e a morte, né? Imediatamente eu me identifiquei com isso e foi minha primeira fonte de sentido, né, nesse contexto de vivência de uma pandemia. E aí, voltando à cosmologia ou à narrativa xamânica do Davi Copenau, o raciocínio dele é basicamente o seguinte, né? Tem aí uma origem, né, da mercadoria como portadora da doença, que é a mercadoria industrializada, né? A mercadoria fundida, é o metal fundido. Por quê? O que ele nos diz é o seguinte: olha, o que vocês brancos chamam de minério, nós, na verdade, chamamos de chauara, que é uma fumaça que é liberada do metal aquecido. Esse metal, na realidade, na narrativa cosmológica Yanomami, são fragmentos do céu, fragmentos da lua, fragmentos do sol, quando ocorreu a primeira queda do céu no princípio dos tempos, o primeiro apocalipse, vamos dizer assim. E esses fragmentos, muito perigosos e letais para a vida humana, foram ocultados pelo demiurgo nas profundezas da terra e das águas. E aí o que ele diz é o seguinte: da mesma forma que a floresta significa para a terra a pele, né, a superfície, o metal ou os minérios, né, representam o esqueleto da terra. Então, quando os brancos resolvem perfurar a terra para explorar minérios, o que eles estão fazendo é interferir na própria estrutura que dá sustentação à Terra, é quebrar o esqueleto da Terra. E aí são 2 movimentos, né, perigosos e letais. Um é desestruturar a sustentação da Terra, quebrando o esqueleto da Terra, ou seja, explorando, tirando esses minérios das profundezas para a superfície. E outro é fundir esse minério, porque aí ele libera uma fumaça amarela letal, que é a fumaça das epidemias. E o que o Davi Copenau diz para a gente é: vocês brancos não entendem que, ao explorar esses minérios, vocês estão colocando a vida de vocês também em risco, porque, nesse sentido, né, a Terra é uma só, nós temos uma mesma origem. E aí, de novo, quando eu voltei a esse texto do Davi Copenau,
Eu tenho pensado na Queda do Céu, nesse livro, como sendo uma espécie de versão xamânica do nosso Eu Avisei, que a gente usa para os eleitores e eleitoras de Bolsonaro, né? Por que isso? Porque o que ele está dizendo para a gente é, olha, um novo apocalipse já está em curso. O negócio já está rolando. E a certeza de que se trata de um apocalipse com repetições de tragédias, né, iminentes, diferente de uma lógica circular, repetitiva, e aí é uma lógica propriamente fractal, vamos dizer assim, né, que tem essa complexidade que é incorporar linearidade, circularidade, mas abertura ao novo, mas também simultaneidade. O que ele está dizendo para a gente é a iminência, a certeza da catástrofe, a certeza do apocalipse, é que nos abre caminho para a agência transformadora. Ou seja, essa tragédia é absolutamente antecipada, ela é certa, ela é inequívoca, né, mas ela é evitável. Essa narrativa, né, da queda do céu como apocalipse iminente não é também uma decretação de morte, né, não é um caminho inevitável. Pelo contrário, é justamente por saber que a gente está caminhando novamente para o apocalipse, para uma nova queda do céu, que isso significa que a gente deve rever os nossos passos e o nosso comportamento, o que significa não mexer com Chauara, que a lógica é o povo da mercadoria é obcecado pela mercadoria e quanto mais mercadoria tem, mais mercadoria quer, quanto mais mercadoria quer, mais minério explora, quanto mais minério explora, mais fumaça letal libera, quanto mais fumaça letal libera, mais gente adoece, e aí, como o Davi Copenaua fala, o que a gente assiste é um frenesi de morte. E aí, voltando aqui à versão xamânica do Eu Avisei, que o modo como o Davi Copenaua conversa com os brancos se assemelha muito com o modo como eu me lembro, e aí eu acho que muitos e muitas de nós também passa ainda por isso, tentativas de conversar em 2018, por exemplo, com parentes, pessoas próximas, queridas, que declararam voto a Bolsonaro e que a gente tentava dissuadir, né, dizendo não é possível que você não está enxergando o óbvio, né, não é possível que você não está enxergando que o cara é racista, não é possível que você não está enxergando que o cara é misógino, que, enfim, que ele é descompensado, etc, etc. Isso está óbvio, isso é muito óbvio, isso está na cara. E o tempo todo eu tenho impressão não, o Davi Copenaua está dizendo exatamente a mesma coisa para a gente. É muito óbvio que bom, acabou de tocar a campainha aqui, gente. Então, nesse sentido, né, que é uma versão xamânica do Eu Avisei, porque são tentativas de alertar um interlocutor, né, de uma questão que parece óbvia para nós, que Bolsonaro nunca foi uma opção, da mesma forma que parece óbvio para Davi Copenaua que o nosso estilo de vida não pode continuar sendo uma opção diante da iminente catástrofe de uma nova queda do céu. Essa foi a parte 1 do 6º episódio da série Crise e Historicidade. Deixem seus likes, compartilhem, se inscrevam no canal da HH Magazine aqui no YouTube e nas páginas do Letes e do Niet nas redes sociais. Todos os links que vocês precisam estão na descrição desse vídeo. Até semana que vem!